Olá, tudo bem? Pois bem, hoje, em 6 de janeiro de 2017, eu acabei recebendo via Correios um livro que eu havia encomendado alguns dias atrás, chamado Jogo, Ritual e Teatro, um estudo antropológico do Tribunal do Júri. Esse livro é de autoria da professora Ana Lúcia Pastori, que tem um sobrenome aqui que eu não vou conseguir pronunciar para vocês, mas vou até aproximar aqui. Esse é o nome da professora, Ana Lúcia Pastori, ok? Quando eu estava correndo os olhos sobre o sumário desse livro, eu resolvi fazer um videozinho sobre um tema que me deixa sempre um tanto quanto inconformado, principalmente naquilo que diz respeito ao exercício da defesa no tribunal do júri, e que pode ser resumido basicamente à seguinte questão: por que o órgão do Ministério Público, seja ele promotor ou promotora de justiça, logicamente no caso da Justiça Estadual, por que o membro, por que o órgão do Ministério Público senta-se próximo e imediatamente à direita do magistrado, enquanto que o advogado, o defensor do réu, senta-se distante, quase sempre lá do outro lado do plenário? Por que esse tratamento diferenciado, esse tratamento distinto em benefício da acusação? Antes de começar a tratar do tema, eu gostaria também de fazer menção a um trecho da obra As Misérias do Processo Penal, de Carnelucci, onde ele diz o seguinte: em uma palavra, enquanto o juiz está lá para impor a paz, o Ministério Público e o advogado estão lá para fazer a guerra. Precisamente, no processo, é necessário fazer a guerra para garantir a paz. Quem trabalha na área criminal, especialmente no Tribunal do Júri, já ouviu certamente falarem muitas vezes que Tribunal do Júri é uma guerra. E é uma guerra necessária. É uma guerra em prol da coletividade, é uma guerra em prol da justiça, pois nessa guerra, os combatentes, que são promotor e advogado, unem esforços para que se alcance a tão almejada e tão conclamada justiça. Mas como se sabe, pessoal, nem mesmo na guerra vale tudo. Existem regras, há normas que precisam ser respeitadas. E quando essa regra é realizada em favor da justiça, nós temos sempre que ter em mente que a balança da justiça precisa se manter equilibrada. Ou seja, os combatentes, advogado e promotor, devem estar em pé de igualdade, devem gozar daquilo que se chama de paridade de armas. Nunca é demais lembrar, a propósito, que a igualdade é um princípio de natureza constitucional, previsto lá no artigo 5º caput da nossa Constituição Federal, né? Ocorre que no Tribunal do Júri, ninguém em perfeita consciência pode afirmar que o promotor de justiça e o advogado de defesa estão em pé de igualdade perante os jurados, perante o juiz e até perante toda a coletividade que se encontra eventualmente assistindo àquela sessão. Pois me parece evidente que a posição mais próxima do promotor com relação ao juiz do que aquela do advogado com relação ao magistrado garante à acusação uma maior credibilidade perante os jurados, ou seja, perante o conselho de sentença. E a verdade é que a própria disposição mobiliária do Tribunal do Júri, ou seja, a arquitetura, os assentos, as mesas do Tribunal Popular, contribui para causar essa influência negativa no conselho de sentença, que basta lembrar, e é importante lembrar, é formado por jurados leigos, pessoas que, no mais das vezes, desconhecem as atribuições das partes, ou seja, do promotor e do advogado, e podem ser levados a acreditar que a magistratura e o Ministério Público acabam por compor, acabam por integrar um só aparelho estatal. E não tenham dúvidas que esse entendimento, que essa concepção, ainda que equivocada, pode causar, sim, maior receptividade às palavras e às teses que serão ou que foram expostas pela acusação. Consequentemente, além de desrespeitar aí o princípio da igualdade, está sendo afrontado também
o princípio da imparcialidade do juiz, que também é aplicável aos chamados juízes de fato, que são os jurados. Portanto, seja sobre a ótica da igualdade ou ainda sobre a ótica da imparcialidade, ou também sobre a visão da moralidade que deve, ou que pelo menos deveria, nortear todas as condutas do Poder Judiciário, não é possível compreender a indiferença de alguns magistrados atuantes nas varas do júri e que acabam por permitir que o defensor permaneça nessa posição de inferioridade se comparada com a posição do Ministério Público. E esse desequilíbrio simbólico entre acusação e defesa, como eu disse no que diz respeito ao layout da disposição mobiliária do Tribunal do Júri, ela não se justifica, seja fática ou seja do ponto de vista jurídico. No Tribunal do Júri nós sabemos que juiz e jurados, esses sim, são imparciais. Já a acusação e defesa são partes. E a arquitetura do Tribunal do Júri, por conta desse equívoco, dessa distorção quanto à disposição dos móveis, acaba embaralhando esses conceitos. E causa, por vezes, a sensação de que, enquanto o Ministério Público está de braços dados com a justiça, com o juiz, o advogado está lá de braços dados com a criminalidade que é representada no plenário pelo réu. Em meu ponto de vista, somente o juiz, um tanto quanto ingênuo, pode ignorar que essa situação, que ora eu retratei, influencia sim, e de modo negativo, no conselho de sentença, prejudicando as teses que serão expostas pela defesa. Mas vamos lá, vamos tentar entender pelo menos alguns dos argumentos que justificariam esse desequilíbrio do Tribunal do Júri. Há quem diga o seguinte: olha, o membro do Ministério Público possui o direito, ou melhor, a prerrogativa de sentar-se ao lado, próximo e imediatamente à direita do juiz-presidente. É uma prerrogativa que está prevista na Lei Complementar 75 de 1993. Ora, se está na lei, então é porque vale. É lógico que não, né? Em primeiro lugar, lei alguma está liberada de respeitar, de manter obediência aos preceitos da Constituição Federal. Nós precisamos sempre ter em mente, pessoal, que nós devemos revisitar as leis do alto da Constituição Federal e jamais o contrário. E ainda que se dissesse, olha, mas a Lei Complementar 75 de 1993 estabelece essa prerrogativa ao membro do Ministério Público. Tudo bem, nós temos, por outro lado, a Lei Complementar 80 de 1994, e para quem não sabe, essa é a lei que organiza a Defensoria Pública, que ela também assegura aos defensores públicos o direito de se sentar no mesmo plano, no mesmo patamar do Ministério Público. E aí eu indago a vocês, será que a função do defensor público no Tribunal do Júri difere daquela que é exercida pelo advogado constituído, ou seja, pelo advogado contratado pelo réu ou pela sua família? Não, de forma alguma. E mais, nós não podemos esquecer também que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906 de 1994, determina que não há, absolutamente não há, hierarquia entre advogados, juízes e membros do Ministério Público. Portanto, seja do ponto de vista fático ou jurídico, nada há que justifique, absolutamente nada há que justifique, que o réu e seu defensor permaneçam distantes do juiz, como nada impede, nada obsta, que o membro do Ministério Público desça do tablado e venha debater em pé de igualdade com o advogado. Por fim, ainda alega-se, algumas pessoas alegam, olha, mas isso é desse jeito porque decorre de uma prática secular que já foi incorporada ao Tribunal do Júri e que por isso deve ser mantida como tal. Convenhamos, a justiça, pelo menos a verdadeira justiça, ela se assenta em contornos arraigados, em uma tradição regada a princípios bem mais legítimos e laudáveis que o mero
comodismo que é a mera inércia em tentar mudar uma situação legal. Princípios tais como presunção de inocência, princípios como amplitude de defesa no júri, a plenitude de defesa, princípios como contraditório e tantos outros. Mas, enfim, enquanto o Poder Judiciário se manter inerte, indiferente perante essa situação, cabe a nós, defensores, exercer a nossa função. Não custa lembrar, essencial a administração da justiça por força da Constituição Federal, ciente de que, novamente, começamos o debate perdendo por 1-0. Um abraço a todos.